Olá, hoje é dia 14 de setembro de 2023. Eu sou a Melina Constantino, analista do BB Investimentos. Eu vou bater um papo hoje com o Fábio Cefali, que é o diretor de novos negócios e relações com investidores da M. Dias Branco. É a empresa líder na fabricação de biscoitos e massas, listada na Bolsa desde 2006. Fábio, seja muito bem-vindo. Melina, obrigado. É um prazer ter esse momento com você e compartilhar assim, um pouco da M. Dias Branco, dos nossos resultados recentes e das perspectivas com você e com todos os seus clientes. Legal, o prazer é nosso. Bom, Fábio, eu queria começar então pedindo para você falar um pouco sobre o panorama mais recente aí da M. Dias, né? Um pouco sobre como foi o primeiro semestre de 2023. A gente viu receita e EBITDA no semestre, né, crescendo mais de 20%, a margem se recuperando na sequência, né, na comparação sequencial, e tudo isso depois de um período de elevação aí muito significativa do preço do trigo, que é a principal matéria-prima da M. Dias, né? Então, eu queria que você começasse, por favor, falando um panorama mais recente aí da empresa. Exatamente, você está correta na sua colocação. O primeiro semestre mostrou uma recuperação, principalmente da nossa lucratividade, tanto em EBITDA quanto em lucro líquido, né? A M. Dias vem aí de um período um pouco mais conturbado nos últimos 2, 3 anos, em que os preços das commodities subiram muito em dólar, né? E aliado junto com essa alta das commodities em dólar, tivemos também a desvalorização do real. Então, foram dois impactos muito significativos nos nossos custos que acabaram reduzindo um pouco as nossas margens, né? Quando a gente olha a M. Dias Branco desde o IPO, é uma empresa que opera com margem EBITDA entre 15% e 20%. Nos últimos 3 anos, nós tivemos uma margem EBITDA próxima dos 10% e teve até um ano com 9%, né? Assim, mesmo com todas as transformações que estão acontecendo na empresa, lançamento de produtos de maior valor agregado, estamos alavancando muito a marca Piraquê, que é a nossa marca premium em biscoitos, reduzimos as despesas administrativas e com vendas. Quando a gente olha essas despesas com o percentual da receita líquida, até 2019 representavam algo aí próximo de 25%, 26% da receita. Hoje a gente já está operando com um patamar próximo dos 20%. Melhoramos capital de giro, reduzimos prazo de estoque, aumentamos prazo de fornecedores, estamos agora implantando um novo ERP. Temos um mix de executivos hoje, que é uma boa combinação entre executivos da família e executivos que vieram do mercado, ou seja, a empresa vem passando por uma transformação gigante, obviamente sem perder a sua essência e sem perder o foco, né? Só que quando a gente olha os resultados dos últimos 2, 3 anos, assim, pouco disso foi visto no resultado, né? Principalmente quando a gente olha a última linha da DRE. Por quê? Porque a commodity, assim, passou de $190 antes da pandemia para $450 no começo do ano passado, logo ali no início da guerra Rússia-Ucrânia, e o dólar foi de R$ 4 para quase 6, né? Então, assim, dado que quase 60% do nosso custo é dolarizado em função do trigo e do óleo de palma, assim, foi um impacto gigantesco nos nossos números, né? Uma combinação de fatores desfavoráveis, digamos assim, né? Desfavoráveis que acabaram ofuscando toda essa transformação que tem acontecido na empresa. Do começo do ano para cá, acho que assim, essa situação mais macro, né, começou a se, entre aspas, normalizar, né? A commodity foi caindo em dólar, tanto o trigo quanto o óleo de palma, o real ficou mais estável, a gente conseguiu colocar um pouquinho de preço também no início do ano, tivemos um pouco mais de preço médio também em função dos lançamentos e do crescimento mais acelerado da marca Piraquê. As aquisições recentes, embora pequenas ainda nos nossos resultados, já mostram alguma contribuição, principalmente na linha de receita. É que eu estou falando dos saudáveis e dos snacks, com Jasmine, com as marcas da Latinex, a marca Fronteira, a marca Fit Food. Então, a gente já começou a ver uma normalização do macro,
né, com o micro muito mais robusto, né, por todas essas iniciativas que foram executadas ao longo dos últimos dois ou 3 anos. Então, a gente já começou aí, pegando até o gancho no que você colocou no início, a gente já começou a ver uma recuperação das margens. No último mês do segundo TRI, a margem já voltou para aquele patamar histórico de 15% a 20%, então assim, a empresa está bastante confiante de que, do ponto de vista estrutural, a gente sai desses 3 anos com uma empresa mais robusta, né? Líder de mercado em biscoitos e massas e com resultados muito promissores, olhando obviamente para frente. Legal, e aí, pensando em tendência ainda, a gente continua vendo uma tendência de queda de custos, né, de commodities, sabe? Então, a gente pode esperar, então, uma tendência nesse segundo semestre e no próximo ano, talvez, de continuar a melhorar de margem. Explica um pouco para a gente também que tem uma defasagem de estoque, né, na M Dias. Então, não é imediatamente que o preço do trigo cai, o preço do óleo de palma, que a gente consegue refletir no resultado da M Dias, certo? Exatamente. A gente, até uma das transformações que aconteceu nos últimos 3 anos foi o lançamento de uma política de hedge na metade de 2020. Até então, o nosso hedge para as commodities era praticamente o inventário, os 4 meses de trigo e 2, 3 meses de óleo de palma. O câmbio a gente fechava basicamente no momento da compra, né? Então, dada toda aquela volatilidade, a gente decidiu, obviamente, em conjunto com o conselho de administração, com a diretoria estatutária da empresa, elaborar e publicar uma política de hedge que envolve comitê de hedge, com controladores, com vice-presidentes, com especialistas do mercado que se encontram todos os meses, né? Então, assim, é só para te dar um pouco de qual é o arcabouço que a gente tem para diminuir a volatilidade, né? Assim, de commodity e câmbio. Agora, o teu ponto está correto, né? Realmente sempre tem um atraso, né, entre o que está acontecendo no mercado e o que passa nos nossos resultados. O trigo, a gente continua carregando algo próximo de uns 4 meses de estoque, né? Então, é um tri um pouquinho mais de atraso que a gente tem. O óleo de palma, a gente fez algumas posições mais longas, né, que ajudaram muito no ano de 22, assim, atrapalharam um pouquinho no começo desse ano, mas agora a gente já começa a ver a curva de M Dias se aproximando da curva do mercado. Então, tem sim um benefício da queda dos custos dos preços das commodities, meio que assim, já esperada para os próximos resultados, né? Essa é a linha de custo, né, que é uma das duas linhas que acabam fazendo margem. A outra é preço, né? O que a gente tem visto no mercado do ponto de vista de demanda é a demanda firme, né? Assim, a gente está falando de alimentação básica, que é onde a M Dias atua. Então, biscoitos, massas, farinha de trigo, margarinas, né, que são produtos com penetração nos lares de quase 100%, é como quase, assim, praticamente todos os lares do Brasil consomem, né, esses itens pelo menos uma vez ao ano, então é uma demanda que muda pouco em termos de volume, né, e a gente não viu nenhuma mudança relevante nesse momento. Então a demanda segue firme, a gente tem visto um mercado racional do ponto de vista de precificação, né, cada categoria tem a sua dinâmica, biscoitos costuma ter um preço menos relacionado com a volatilidade da commodity, farinha de trigo tem uma relação maior, mas assim, no conjunto da M Dias, a gente tem visto assim, preços bem estáveis, né? Então, assim, preço estável com queda de custo, né? Isso tende a levar a uma expansão das margens gradual, né? Que é um pouco do que a gente viu já no primeiro tri, no segundo tri desse ano. Legal, até ia te perguntar sobre isso, sobre concorrência, sobre como vocês têm visto o ambiente de negócios atual, se participação de mercado, vocês perderam aí marginalmente em massas no segundo tri, se preocupa, se é algo que naturalmente vai se reverter, e sobre ambiente de negócios, você até comentou, né, que tem visto uma racionalização de preço, mas pensando em estratégia de médio e longo prazo até, da M Dias, né, a gente
dá para continuar apostando, né, na entrada de novas categorias, de lançamento de novos produtos, ou até ampliando a internacionalização da empresa, né, pensando no crescimento, aí sem abrir mão da rentabilidade, que é o que vocês falam tanto? Nós concorremos com assim, empresas brasileiras, multinacionais, muitas delas assim, até maiores do que M. Dias, né? Obviamente as multinacionais, empresas locais que estão no mercado aí há várias décadas, que todas conhecem muito bem qual é a dinâmica de mercado. Então, assim, é um ambiente super competitivo, né? Mas que a gente costuma ver bastante racionalidade, principalmente do ponto de vista de precificação, né? Que é um pouco do que a gente está vendo nesse momento agora. Perder share nunca é bom, né? A gente sempre busca um resultado equilibrado entre crescimento de receita com preço médio, com volume, manutenção ou expansão das margens, geração de caixa e bons retornos, né? O que a gente viu no segundo tri acho que foi quase tudo isso, né? Acho que assim, exceto pelo market share de massas, que houve uma retração, foi mais ou menos de 31% para 28%, então a M. Dias ela continua sendo líder de mercado com uma boa diferença com a segunda empresa, né? Mas um share abaixo de 30, assim, acende uma luz, né? Não é muito difícil explicar por que a gente perdeu o share. Acho que teve foram duas questões, né? Houve uma readequação das embalagens para uma gramatura menor, para alguns tipos de massas, e quando esse processo acontece, nessa transição, é quase natural perder um pouco de share, porque o varejista precisa esgotar o item anterior para começar a colocar o novo, né, que é o que aconteceu principalmente no segundo trimestre, e no acumulado do ano, o nosso preço médio acabou subindo um pouco mais do que a média do mercado, né? E aí, principalmente no Nordeste, que é uma região um pouco mais sensível a preço, a gente perdeu um pouco de market share. Então, existe sim um foco, principalmente em massas, nesse momento, para a gente, através agora de algumas iniciativas comerciais e de marketing, recuperar esse share, né? Aí você perguntou também, assim, para frente, né, no horizonte um pouco maior, a gente acabou de fazer um trabalho com uma consultoria de renome, né, que a cada 5 anos a gente revisita a estratégia e acho que assim o resultado desse trabalho foi praticamente uma continuidade da estratégia que já estava em curso, com alguns pequenos ajustes, mas que basicamente envolve 3 áreas de crescimento. O que a gente chama de negócio principal no Brasil, que é massas, biscoitos e farinha de trigo, com um foco muito grande em acelerar crescimento fora do Nordeste, que é onde a gente só tem 20% de market share, né? Então, enquanto quem tem 30% no Brasil, um pouco mais de 50% no Nordeste, fora do Nordeste é algo próximo de 20%, então tem muito investimento sendo feito em marketing, logística, indústria, distribuição, assim, fora do Nordeste. O segundo pilar de crescimento é a introdução de outras categorias, né, que a gente fez nos últimos 2 anos, principalmente via aquisições. Então, a Jasmine trouxe granolas, pães sem glúten, biscoitos integrais, então já tem um portfólio que o mercado chama de saudáveis, né? A Latinex trouxe os snacks. No passado, a gente fez internamente bolinhos e torradas. Então, acho que assim, hoje a gente já está com um portfólio de novas categorias, acho que assim, bem adequado, e o foco agora é escalar esses produtos. A internacionalização é o terceiro pilar. Esse a gente começou há cerca de 5 anos via as exportações, que representam entre 2% e 3% da receita, e no último ano a gente adquiriu uma empresa no Uruguai que chama Las Acacias, que era naquele momento a terceira maior empresa de massas no Uruguai, né? Hoje, quando a gente soma Las Acacias com alguns produtos que M. Dias já comercializava no Uruguai, a gente já tem a segunda posição, né? Então, acho que essa agenda de internacionalização tem sido feita com bastante cautela, né?
de forma assim a criar uma nova avenida de crescimento para o longo prazo, mas ao mesmo tempo não comprometer e não tirar foco de todo o potencial de geração de valor que a gente tem no Brasil, principalmente olhando o negócio que já existe. Certo, perfeito. E aí, pensando em futuro, pensando em todos os investimentos que você falou, e até lembrando, né, que o segundo TRI teve geração de caixa recorde para M Dias. Então, e a empresa sempre teve um endividamento bastante confortável, né, bastante controlável. Acho que em termos de dívida líquida, EBITDA é um pouco acima de uma vez, né, nos últimos 12 meses, encerrado em junho. Então, imagino que comecem também a surgir as perguntas, né, quais são o que fazer com essa geração de caixa, né, qual é a prioridade de alocação de capital hoje da M Dias? A prioridade é investimento, né? Assim, tanto orgânico, investir para crescer, né? E crescer, obviamente, com margem e retorno. Essa sem dúvida, é a prioridade, porque a gente enxerga, assim, nesses três pilares, boas oportunidades, né? Então, tem casos que a empresa, pô, não tenho para onde crescer, vou distribuir tudo, né? Sim. A gente tem distribuição, a gente faz distribuição até trimestral, mas a gente enxerga oportunidade de crescimento, né? É normal essa sua pergunta, o mercado começa a fazer até mais quando a gente vai desalavancando. Se a gente olha historicamente M Dias, tem quase uma questão cíclica, né? Como a gente era muito caixa, a gente vai desalavancando, 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 em alguns momentos tem até alguma posição, né, net cash, né, mais caixa do que dívida, e aí tem uma aquisição, alavanca um pouco, integra, volta a gerar caixa. Então, assim, costuma ser algo quase cíclico, né? É óbvio que às vezes o timing das coisas não é perfeito, né? Assim, não é, logo que você está desalavancando surge um M&A, né? Uma aquisição. O M&A é um trabalho contínuo de deixar o radar ligado, conversar com os agentes do mercado, até identificar uma boa oportunidade, né? Então é difícil, quando vai acontecer, o que vai acontecer, né? Mas a gente tem olhado assim, M&A nesses três pilares. No core, hoje um pouco menos nas novas categorias, porque a gente já acho que entende que está com o portfólio completo, e o internacional também te mantém o radar ligado. Legal, só para ter certeza, hoje a política de dividendos da empresa é até 60%, é isso? É 60%, 60% do lucro líquido. do lucro líquido distribuível, né? Certo. O distribuível é o total, menos as reservas e menos os incentivos fiscais que não podem ser distribuídos, né? Então, Certo. aí desse novo 100%, a gente distribui 60% e a gente antecipa em 5 centavos por ação por trimestre, né? E aí Cria uma recorrência de cria uma distribuição também. recorrência que é uma novidade que a gente lançou, a gente divulgou em 2020 e começou em 2021, né? E tem visto que assim, é importante, obviamente, para todo tipo de investidor, mas até o investidor pessoa física costuma receber bem, né? Essa recorrência com previsibilidade. Certo. Bom, Fábio, por último, mas não menos importante, aí eu queria encerrar o bate-papo falando um pouco de ESG. É um tema recorrente na M Dias há alguns anos, né? Não é um assunto recente para a empresa. Vocês até divulgam aí trimestralmente o desempenho de alguns indicadores que foram definidos aí como prioritários. Eu queria só que você comentasse um pouco, né, a escolha desses temas que vocês definiram, e, se possível, algum exemplo, alguma coisa que se traduz em uma ação concreta do dia a dia da empresa, como que isso se torna quantificável, digamos assim, como que esse assunto se torna um indicador, digamos assim, na empresa. É um bom ponto esse, e eu diria que a M Dias está há 70 anos no mercado, né? Começou com a padaria e hoje é líder de mercado, e quando a gente olha para trás, né, e bem para trás, a gente vê que assim, algumas práticas já existiam, né? Mesmo antes do termo ESG ser, sei lá, desenhado, criado, né? Então, um exemplo é o Projeto Escola, né? Que já começou com um falecido seu Ivens, né? De assim receber estudantes principalmente ali da região metropolitana de Fortaleza, na fábrica Fortaleza, que é a nossa sede, né? Para que essas crianças tivessem
assim, o primeiro contato com uma grande indústria, né, uma empresa que até alguns dos pais trabalham e trabalhavam, né, assim, é algo importante que acaba impactando, assim, essas crianças, né, assim, em outras fábricas, um trabalho que já era feito com as comunidades de entorno, né, de empregabilidade, treinamento, doação de alimentos, né, então, assim, antes de existir o ISD, a M Dias já fazia muita coisa, né? De 2014 para cá, acho que a M Dias começou a dar um pouco mais de concretude, né, a todas essas iniciativas a partir de referências de mercado. Então foi naquele momento que foi desenhada uma primeira estratégia de sustentabilidade, né? Recentemente a gente revisitou essa estratégia, né? E incluímos inclusive indicadores de longo prazo, né? Indicadores e compromissos de longo prazo até 2030, né? Que aí envolve percentual de mulheres na liderança, reuso de água, redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Inclusão de alguns desses indicadores nas metas de boa parte dos executivos da empresa, né? Então, assim, para te dar exemplos concretos, a gente começou a levantar um inventário de emissões há 3 anos, né? Começamos com o escopo 1 e 2 e recentemente a gente fez o escopo 3 e no ano passado, até com uma iniciativa para reduzir as emissões, a gente fez uma parceria com uma empresa de energia no Nordeste, que é a Ômega, e hoje que é de energia eólica, e hoje metade da nossa energia vem dessa parceria, né? Então ajudou na redução, né? Mulheres na liderança, hoje é 43%. Então, assim, existe uma série de iniciativas em curso, a empresa tem sido reconhecida, né, por essas entregas e pela divulgação, a gente está no Easy já faz alguns anos, estamos no MSCI ESG, no ano passado a gente passou daquele rating A para duplo A, o máximo é o Triple A, né? Estamos no índice de CO2 também. Então, acho que assim, os reconhecimentos são importantes, mas mais importante é o que a empresa faz, né? E aí sempre buscando um equilíbrio do que é importante para a sociedade e o que é importante para o negócio, Sim. entendeu? Então, assim, é um pouco com esse olhar que a gente encara o ISD. Legal. A M Dias que, inclusive, está na nossa seleção BBSG desde o começo, desde que a gente também criou o relatório. Bom, queria agradecer muito sua participação, Fábio, sua disponibilidade de conversar com a gente, dizer que você e todo o time da M Dias são sempre bem-vindos por aqui. Não, obrigado, eu agradeço, assim, eu me coloco à disposição para futuras conversas também. Legal, muito obrigada. Obrigado, Melina. Antes de encerrar, pessoal, eu queria deixar o convite para todos os nossos investidores, né, para acessarem os nossos conteúdos, carteiras sugeridas de ações, relatórios setoriais na página bb.com.br/análises, no nosso portal de investimentos, né, no novo portal de investimentos do BB, que é o Invest Talk. Vou deixar os links na descrição desse vídeo, no último relatório que a gente fez da M Dias Branco também. Lá tem nossa recomendação, preço-alvo e tudo mais. Ficamos por aqui e até a próxima. Obrigado.